Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. Queridos, Deus ele me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra que, como todas as palavras, elas falam ao nosso coração. Mas existem algumas que, além de falar ao nosso coração, ela tem que trazer mudança. Ela tem que trazer um impacto de mudança nas nossas vidas, porque senão nós somos como aquele que a palavra do Senhor fala, né? O vento leva as palavras. A Bíblia é muito clara quando diz que nós temos que, além de sermos ouvintes, então todos nós aqui somos ouvintes, mas qual é o outro tópico que esse versículo aborda? Temos que ser praticantes também. Deus ele diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes. Então, que você possa prestar atenção nos detalhes, porque é muito fácil nós, o pastor até falou aqui, nós darmos glórias a Deus quando tudo vai bem, nós sairmos dizendo aí, encher os nossos pulmões para dizer, eu sou cristão, eu estou indo na igreja, Deus mudou a minha vida, quando tudo está bem. Mas quando nós passamos por algumas dificuldades, ou então, provar, dar testemunho de cristão, quando eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, e eu ter a hombridade, eu ter a condição intelectual de reconhecer a minha falha e mudar o meu comportamento, para que eu possa herdar as benécias que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 15. Ou melhor, 16. Mateus 19, 16. Mateus 19, 16. Desliga a luz do meio aqui para mim, por favor. Eita, uma aguinha com gás aí, tá vendo? Ó? Célula passada já lançou a ideia e agora acaba virando obrigação, né, gente? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha, vamos começar a observar as entrelinhas. A pergunta desse alguém, que a Bíblia diz que alguém, era: o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Não era para ser crente, para frequentar a igreja, para ser aprovado por Deus, para ter a vida eterna. Ele queria algo a mais, ele estava vendo ali algo futurístico, lá na frente. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? Então, aqui eu já percebo, eu estou só dando uma dica, eu já percebo que mesmo cumprindo esses mandamentos, ele sabia que ele não tinha vida eterna. Porque Deus fala assim, para você ter a vida eterna, você precisa cumprir isso, isso e aquilo. Ele falou, tudo isso eu tenho feito, mas o que ainda me falta? Se ele faz a pergunta, é porque ele tinha algo lá dentro que falava para ele, olha, a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? A história desse jovem, esse exemplo, ele nos traz
uma grande lição, para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Essas lições boas, nós trazemos para as nossas vidas e praticamos. As lições ruins, elas servem para quê? Como exemplo para nós não cometermos o mesmo erro. Tem um louvor muito lindo que diz: quero aprender com os meus erros para não mais cometê-los. Às vezes nós vemos as coisas acontecendo, nós mesmos cometemos algumas falhas, alguns erros, e nós constantemente somos flagrados cometendo os mesmos erros. Então, nós vamos pegar alguns tópicos importantes dessa experiência, para que nós também não venhamos ser reprovados, para que nós não venhamos, não venha acontecer conosco o que aconteceu com esse jovem, que cumpria os mandamentos, que era uma pessoa que tinha uma vida, podemos dizer que tinha uma vida, pelo menos aparente, uma boa vida. Ele tinha muitas posses, ele era uma pessoa que tinha muitos bens, ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos, mas ele não tinha o mais importante. Aí eu pergunto para você, o que adianta, queridos, nós saímos num domingo chuvoso como esse, às vezes resfriado, às vezes com algumas outras coisas para fazer, trabalhamos o dia inteiro e temos o nosso compromisso na igreja, na célula, temos nossos compromissos, aqueles que, por exemplo, os que são do louvor, que ainda vêm mais cedo ainda, para poder ensaiar. Do que adianta nós sermos dizimistas fiéis, cumprir uma das ordenanças de Deus, sermos dizimistas fiéis, se alguma coisa vai fazer com que nós percamos a nossa salvação? Ou seja, o nosso principal objetivo não foi alcançado. Porque o nosso principal objetivo, queridos, é herdar a vida eterna. É herdar a vida eterna. Então nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, precisamos estar bem atentos, para que nós não venhamos fazer tantas coisas, mesmo fazendo tantas coisas, perder o que nós temos de mais importante, que é o nosso objetivo de viver eternamente com Cristo Jesus. Amém? Qual que é o seu objetivo mais importante aqui na terra? É conquistar a vida eterna. É conquistar a vida eterna. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, qual que era o foco? Qual que era o objetivo deles? Entrar na Canaã, entrar em uma terra, herdar a uma terra que Deus havia jurado aos seus pais lhe daria. Herdar uma terra que manava leite e mel, uma terra que teria uma agricultura abundante, uma terra em que tudo que se planta dá, uma terra rica de minérios e tantas outras coisas. Durante essa peregrinação, durante esse estágio, durante esse tempo, uma viagem de 4 semanas durou 40 anos. Com aquele povo sendo tratado, com aquele povo sendo, em alguns momentos, sendo colocado na prensa, em outros momentos, recebendo gratuitamente milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Mesmo assim, aquele povo foi rejeitado por Deus. E somente 2, Josué e Caleb, conseguiram colocar os pés na terra prometida. Nós também temos um objetivo aqui, queridos. O nosso objetivo é a Canaã celestial. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos. Nós estamos, são esferas diferentes, esferas espirituais diferentes, mas nós estamos na mesma situação que eles. Nós estamos na mesma situação que eles. Nós saímos quando Jesus, ele expirou, o véu se rasgou, houve ali a quebra da velha aliança e houve uma nova aliança no sangue de Jesus. Ele nos comprou, só que nós temos a nossa parte a fazer. E nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando dia após dia, estamos lutando contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa, porque nós temos um objetivo: morar no céu com Jesus por toda a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, que nós temos que vislumbrar isso em tempo.
Nós temos que vislumbrar isso em tempo, nós temos que analisar, caramba, a eternidade é infinito, é por toda a eternidade. Então o que eu fizer aqui, na expectativa de vida que eu tenho, hoje eu estou com 49 anos, 50 anos, se Deus for me abençoar com a expectativa média de vida do brasileiro, eu tenho aí mais 30, 35, no máximo 40 anos de vida. Então eu preciso nesses 30, 35, 40 anos de vida, eu preciso batalhar, lutar contra os meus desejos carnais, contra a minha natureza natural, para que eu possa garantir a minha existência eterna ao lado de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, numa terra onde não haverá mais dor, onde Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, onde nós não estaremos nos relacionando com Ele, espiritualmente falando, mas nós teremos um relacionamento físico com Ele. A palavra do Senhor diz que nós vamos habitar juntos com Ele. Amém, queridos? Então, que nós vemos aqui como uma primeira lição. Aquele jovem, ele procurou Jesus. O versículo 16 diz assim: eis que aproximando-se dele, aquele jovem, mesmo rico, mesmo cumprindo os objetivos, os mandamentos, e eu não vou nem dizer que eram os mandamentos bíblicos, mas eram os mandamentos morais. Ele cumpria os mandamentos morais, mas ele sentia que faltava algo para completar ele, para que ele pudesse ter uma alegria verdadeira. Sabe, a alegria que a palavra do Senhor, ela fala, a alegria do Senhor é a nossa força, uma alegria que excede o entendimento, é uma alegria que mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de lutas, diante de obstáculos, eu estou passando por cima desses obstáculos e o meu coração exulta de alegria. O salmista Davi, ele diz assim: olha, o meu coração exulta de alegria, mesmo nos momentos difíceis. Quem tem Jesus no seu coração, ele exulta de alegria. E esse jovem, ele não tinha isso. Esse jovem, ele faltava algo nele. Isso nos mostra a importância de nós nos aproximarmos de Deus. Ah, pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já vou na igreja. Nós não podemos nos acostumar ou achar que o relacionamento que eu tenho já é o suficiente. Eu tenho que sempre desejar mais, eu tenho que sempre buscar mais, eu tenho que sempre estar buscando mais. Nós vemos aqui, o pastor ministrou esse louvor que nos leva a quebrar alguns paradigmas. Eu vejo assim que tem algumas pessoas que têm até dificuldades de abraçar, principalmente os homens, né, os homens mais das antigas, da época do meu pai, né, seu Lafayette, nordestino, né, nortista ou nordestino? Tem aquele negócio de que não, homem que abraça homem não é homem não, e não sei o que. Então tem aquelas coisas assim. Então nós vemos que para que nós possamos realmente desenvolver relacionamento, queridos, é quando nós nos aproximamos. Mas não é nos aproximar hoje e amanhã já querer distância, não. Eu preciso constantemente estar buscando essa aproximação, continuamente buscando essa aproximação com Jesus. Nós vemos pessoas que até começam bem, tem uma mensagem muito linda do pastor Domingues, sobre Eliseu, sobre o profeta Eliseu. Ele começou muito bem o seu ministério, mas o mais importante na obra do Senhor, ou no convívio com o Senhor, não é como você está começando, é como você vai terminar, a sua vida ministerial, o seu relacionamento com Deus. É por isso que nós precisamos cultivar continuamente, como se fosse uma planta, queridos. No campo, hoje, as plantações, hoje é tudo tecnologia para tudo.
tem colheitadeira disso, tem plantadeira daquilo, tem adubadeira daquilo, é tudo industrializado. Mas precisa da mão do homem. Porque ele planta hoje, a plantinha começa a sair, aí daqui a pouco os insetos, né, aqueles que trabalham contra o crescimento, ou se alimentam daquele crescimento, atacam. E aí, se não tiver ali um trabalho constante, então hoje você vê que tem até algum tipo de produto químico que faz mal, é nocivo à nossa saúde. Então tem alguns produtos que são cultivados, mas já estão sendo até reprovados pela Anvisa, porque faz mal à nossa saúde. O homem, ele precisa constantemente estar cuidando, usando pesticidas, algum outro tipo de agrotóxicos lá, para poder manter aquela cultivação, manter a planta saudável. Porque simplesmente plantar e esperar para colher não é o suficiente. Nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Você precisa constantemente cultivar o seu relacionamento com Deus, se aproximar cada dia mais dele. Como, pastor? Através de vida de relacionamento, através de jejum, através de oração, através da sua devocional diária, através de um TSD de qualidade. Se eu for fazer uma pergunta aqui, queridos, se eu for fazer uma pergunta aqui, como é o seu TSD, tempo a sós com Deus? Na última semana, quantas vezes e quanto tempo você teve esse momento a sós com Deus? Olha, eu me arriscaria a dizer que nem 10% da igreja teve um TSD diário com Deus. Aí eu falo uma coisa para você, baseado num texto bíblico que diz que muitos serão chamados e poucos vão ser os escolhidos. Aonde você entraria nessa? Porque é muito fácil, queridos, eu me alimentar de uma inverdade, de que, não, eu entreguei minha vida para Jesus, minha salvação está garantida e ponto final. Não, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que esse jovem, ele sabia que faltava algo para que ele pudesse realmente ter a sua alegria completa, Hoje eu estava vendo, ontem, numa reportagem lá, que a Mega Sena está acumulada, e o ganhador da Mega Sena, se ele ganhar, o valor do prêmio da Mega Sena, ele pode comprar não sei quantos jatinhos particulares, pode comprar não sei quantos carros populares, e se ele não quiser comprar nada, se ele quiser colocar o dinheiro na poupança, ele vai ter um salário, não lembro lá, de 500 mil reais por mês, dá para ele viver tranquilo. Será que isso é o suficiente para ele ser realizado, para ele ser feliz? Muitos que têm os olhos, como o tio Patinhas, né, tem uma cifra, ao invés de menina dos olhos, tem uma cifra lá dentro do teu olho, pode achar, não, como já fala, o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Quantas vezes já ouvi isso? O dinheiro não traz felicidade, mas ele compra a felicidade. Olha, se nós não tivermos Jesus no nosso coração, se nós não tivermos relacionamento real com Ele, não existe felicidade completa. Você pode não ter dinheiro, você pode até não ter alguma coisa, família, um bom emprego, mas se você tiver Jesus no teu coração, você consegue ser feliz. E ao contrário, o oposto não é verdade. Você pode ter todas as coisas, mas se não tiver Jesus no coração, você não tem alegria completa no seu coração. Então a primeira lição, nós precisamos buscar, nós precisamos constantemente buscar a Jesus. Não pode ser esporádico, não pode ser hoje eu vou, amanhã tá bom, as coisas tá legal. Não, constantemente eu tenho que buscar. Mas eu estou num relacionamento legal, caramba, eu estou no azeite, então eu vou buscar mais ainda, que Deus quer me usar mais ainda, e assim eu vou conseguir o meu objetivo. Segundo lugar,
Aquele jovem, ele descobriu quem era Jesus. Queridos, nós vemos aqui pelo texto que ele nem sabia que aquele bom homem era Jesus. Versículo 6 ainda diz: um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Nós lemos que aquele jovem queria saber como conseguir a vida eterna, mas nem conhecia quem era aquele que leva a vida eterna. Tem muitas pessoas que ainda continuam, aqui eu saio um pouco da esfera igreja, aí eu levo mais para os nossos familiares, mais para os nossos vizinhos, porque nós temos uma obrigação, nós temos uma missão. Enquanto igreja do Senhor, nós temos uma missão: pregar o evangelho a toda a criatura. Então é uma missão, é uma obrigação que nós temos, não é opção. Você não faz isso, se eu quiser, não é meu chamado, não. Jesus, ele diz assim: portanto ide e fazei discípulos. Então é uma obrigação, queridos, é uma missão que Deus deixou para a igreja. Então nós temos que entender que nós temos essa missão, e tem muita gente aí no mundo que está achando que todos os caminhos levam a Deus. Tem muita gente no mundo que acha, pelo simples fato de fazer o bem, de ser uma pessoa: eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tenho a salvação porque Deus é bom e eu também sou bom, então nós dois somos bons, então nós vamos morar juntos eternamente. Isso não é suficiente, e cabe a nós agora, em primeiro lugar, entender isso, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, e só Jesus é a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos que apresentar esse caminho, queridos. E aí Deus, a nível de Igreja Batista Alfa, em Mongaguá e Praia Grande, Deus nos deu uma estratégia. Não sei se você já percebeu, nós não temos assim um projeto evangelístico forte. Nós não temos alguém com um chamado evangelístico que sai fazendo algum tipo de evangelismo nas ruas, ou que vai nas praças. Eu vejo algumas igrejas com trabalhos fortes desse. A própria Universal do Reino de Deus é dentro dos hospitais, dentro das cadeias. A igreja Bola de Neve também tem um trabalho muito bonito de evangelismo. Essa semana mesmo eu passei no centro, é da Bola de Neve, aquele pessoal que estava lá tocando um batuque lá, né? Então, um trabalho muito bonito. Nós não temos esse forte. Eu creio que Deus ainda vai levantar pessoas. Vai levantar pessoas, porque Deus, ele vai levantando. Deus, ele vai levantando, ele vai chamando. Porque não dá para o pastor ser tudo, queridos. A igreja na mão da igreja. Deus nos chamou para sermos igreja. Deus, ele não me chamou para ser pastor e ser igreja para todo mundo, não. Ele nos chamou para sermos igreja, cada um na sua função. Mas Deus, ele nos deu uma estratégia linda e maravilhosa, queridos, da qual eu me orgulho, mas um orgulho santo de falar. Nós nos originamos de uma célula, e a célula é uma forma tremenda para ganhar vidas para Jesus. É uma forma tremenda para nós ganharmos a nossa cidade para Jesus. É uma forma tremenda para nós entrarmos em todos os 4 cantos da nossa cidade e expandir para as próximas cidades, como já aconteceu em Praia Grande, através das células. Mas eu vejo que algumas células se estacionaram, algumas células estão satisfeitas da forma como estão, e não podemos nos acostumar, não podemos ficar acomodados. Essa é a palavra correta. Não podemos nos acomodar. Nós precisamos, os nossos amigos precisam de Jesus, nossos vizinhos, os nossos familiares precisam de Jesus, e através do nosso testemunho, através do nosso boca a boca, através do nosso contato pessoal, que nós vamos colocar isso em prática. Infelizmente as pessoas esquecem quem é Jesus, e todo o amor que Ele tem com cada um de nós. Cristo não pode ser, nós vemos que aquele jovem, ele não conhecia Jesus, não conhecia, bom mestre, ele
não tinha uma definição de quem era Jesus na realidade, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós vemos que muitas pessoas se esquecem disso, muitas pessoas vivem esse tempo apenas em tempos de Páscoa. Páscoa, não vamos comer carne, ou só pode comer peixe, porque nós estamos na quaresma, e Natal, nasceu o menino Jesus. Olha, queridos, nós temos que amá-lo, nós temos que venerá-lo, respeitá-lo, honrá-los 365 dias do ano, queridos. Todos os momentos, Jesus ele tem que ser glorificado, a minha boca tem que ser canal de glorificação ao nome do Senhor. E também ao corpo dele, que é a igreja. Uma coisa que me deixa triste, queridos, é quando eu vejo irmãos se degladiando nas redes sociais. A igreja contra a igreja. Nós vemos alguns programas de televisão, alguns pastores aí até de renome, que utilizam um tempo milionário, que estar na televisão hoje é algo muito caro, mas utilizam o tempo que poderiam estar pregando o evangelho para estar falando de outras denominações. A palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si. Cada um vai dar conta de si. E geralmente quando vai falar, fala daquilo que é ruim, né? Não fala daquilo que aquela igreja faz de bom. Então, queridos, nós temos que nos lembrar constantemente do amor de Cristo que nos constrange. Nós temos que nos lembrar constantemente que Jesus Cristo, ou melhor, que Deus, Ele nos amou de uma forma tão tremenda, tão grandiosa, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele me ama, e Jesus, Ele te ama. Ele veio em carne como homem, morreu pelos nossos pecados, por amor, queridos. Ninguém nunca fez isso por você, ninguém nunca fez isso por mim, mas Jesus, Ele fez. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Isso é amor, isso é um verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor ágape, o amor sacrificial. Então eu não posso me esquecer desse amor. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos em que eu não consigo entender o que está acontecendo, eu tenho que amar. Cristo precisa ser na nossa vida o que Ele é de verdade, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. É por isso que eu tenho que ser crente todos os momentos da minha vida. Todos os momentos, queridos. Eu vejo tantas pessoas que são crentes aqui dentro da igreja, e eu vou falar uma coisa para você agora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite. Você, que é crente dentro da igreja você fala como crente, você se veste como crente, você anda como crente, mas lá no seu trabalho, lá na onde você estuda, lá aonde você tem o seu momento de lazer, tem pessoas que vão pescar. Esses dias aí, eu vi aí uma foto aí dos nossos irmãos aqui lá na plataforma pescando, estava o Juca, estava um pessoal aí, né? Para vocês que vão, sei lá, a Miriam sai aí constantemente com uma galera aqui, vai correr na praia, outros vão jogar videogame, outros vão para o estádio de futebol. Essa semana o Zé foi assistir lá a classificação do Corinthians, o Guilherme foi ontem para o Morumbi. Nada disso é pecado, queridos. As mulheres, às vezes se juntam num salão de beleza. Aqui nós temos um trabalho maravilhoso aqui, onde as mulheres estão fazendo tricô, crochê, essas coisas. Pintura, né, irmã Fátima? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se nesses momentos você esquece que é crente, você empresta a tua boca para o diabo. Se nesses momentos você empresta o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, para o diabo, para se vestir de forma provocante. Se nesse momento você empresta o seu corpo para fazer gestos, para ser usado pelo diabo, você corre um grande risco de perder a sua salvação por causa disso. A palavra do Senhor diz
que nós temos que buscar a santificação. Sem ela, nós não veremos a Deus. E nós precisamos mudar a nossa forma de nos comportar. Eu sou crente aqui, lá no meu trabalho eu também sou crente. Eu ouço louvor na minha casa, no meu trabalho eu também ouço louvor. Ah, pastor, não pode ouvir outra música? Pode, queridos, pode. Olha, eu não sou radical, não. Não sou radical. Mas que tipo de música você ouve? O que essas músicas falam? Você teria coragem de ouvir elas sentado com Jesus? Senhor, vamos colocar uma musiquinha aí. Mas não vamos colocar louvor não. Pô, o Senhor é adorado pelos anjos, o Senhor é adorado por toda. Tem um monte de igreja adorando o Senhor agora. Vamos ouvir uma música legal, porque eu estou cansado de tanto louvor. Estou cansado. Pô, entro no carro do pastor, é sertanejo gospel, é forró gospel, é samba gospel, é tudo gospel. O pastor parece que é. Vamos ouvir uma assim. Você colocaria essa música que você ouve no seu dia a dia, você colocaria no seu carro para ir daqui até Foz do Iguaçu? Você foi lá, você vai pegar o Senhor Jesus e vai levar ele para Foz do Iguaçu, para conhecer as maravilhas que ele fez. Você tem coragem de ouvindo aquilo que você ouve no seu dia a dia com Jesus? Se a resposta for sim, beleza, não é pecado não. Mas se você fosse ficar constrangido em algum momento, ou outro momento, o que você está colocando diante dos seus olhos? Nós temos hoje você liga a internet, você liga a televisão, você tem um monte de canais. Hoje você coloca no YouTube, você tem um monte de opções. Mas o que você olha lá no YouTube? Quais são os sites que você visita? Aí tem muita gente que vem sempre com uma desculpa, né? Não, pastor, mas abriu de repente, abriu. Isso é conversa para boi dormir. Você engana a tua mãe e o teu pai que são bobinho. Você pode enganar sua mãe e seu pai que são bobinhos. Você pode enganar teu marido que é bobinho. Você pode enganar tua esposa que é bobinha, inocente, coitada. Mas Deus você não engana. Dificilmente um vírus desse abre no seu computador sem que você tenha dado um ok, sem que você tenha dado um play lá para assistir. Dificilmente. Por que no meu computador não acontece isso? Isso aí já aconteceu no computador aqui da igreja, aqui em cima. Aqui em cima. Será que foi do nada? Não, é porque alguém que estava lá mexeu. É porque alguém que estava lá clicou no que não era para clicar. Mudança de vida, queridos. Eu não posso servir a dois senhores. A palavra do Senhor é muito clara. Nós não podemos servir a dois senhores. Seja quente ou frio, porque se você for morno, eu vomitarei-te da minha boca. Eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar, para que eu possa ser digno e merecedor. Amém? Então, em terceiro lugar, aquele jovem aprendeu que o que ele era e o que ele fazia não era o suficiente. Mais uma aguinha para mim, por favor. O versículo 17 e o versículo 18 diz assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, disse-lhe ele. Quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Infelizmente, queridos, muitas pessoas acreditam que para entrar no reino dos céus basta serem boas, basta apenas cumprir ali, eu cumpro com a minha parte social, eu cuido da minha família, eu não traio a minha esposa, eu não isso, eu não aquilo. Isso não é só isso, não é o suficiente. Os mandamentos, eles são fundamentais. Ou seja, os mandamentos, cumprir as ordenanças de Deus, são fundamentais. Não é que eu não preciso, não, eu preciso, são fundamentais, mas não são o suficiente.
A palavra de Deus mostra claramente que além dos mandamentos, ou seja, dos ensinamentos do Senhor, através de sua palavra, devemos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida e viver isso na essência. Porque se eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, ou seja, Ele é o meu Senhor. Ele sendo o meu Senhor, eu vou ter algumas regras a ser cumpridas, que são direcionadas pelo meu Senhor. E a partir daí, essas coisas que eu acabei de falar, citar, não vão fazer parte da minha vida. Não vão fazer parte da minha vida. Se eu tenho o Senhor, se Jesus é o Senhor da minha vida, como que eu vou emprestar a minha boca para o diabo? Falando palavrões, coisas obscenas. Nós vemos muito, infelizmente nós ainda ouvimos ainda algumas coisas. Eu não estou dizendo aqui, queridos, você tem que ser aquele cara santarrão, né? Aqueles que dobra aqui, botou aqui a gravata até o talo, não, momento de descontração, você falar alguma coisa para descontrair, desde que não seja algo que constranja outras pessoas. Nós temos aí lá no... não posso falar. Do AFA, né? Vocês que passaram, vocês já estão sabendo, né? Quem passou no AFA sabe. Tem os momentos lá, são os momentos de descontração. Nós podemos, nós descontraímos, nós brincamos, nós corremos, nós pulamos, nós pescamos, nós jogamos futebol, fazemos um monte de coisa. Ouvimos músicas, pode ouvir música secular, pode, mas o problema é que tem gente que não ouve louvor. Tem que ter um equilíbrio, e sempre o espírito tem que estar acima da carne. Então de vez em quando você gosta tanto assim, como que é o nome daquele que estava na Globo hoje, é Lucas Luco, né? Você gosta tanto dele assim que precisa ouvir uma música dele? Ouve, mas depois ouve para você pagar a penitência, ouve uns 10 louvor. Você gosta tanto do Zeca Pagodinho? Meu Deus. Aí depois você vai ouvir uns 100 louvor para poder pagar a penitência. Tem que ter um balanço, um contrabalanço, queridos. Atos capítulo 16, versículo 31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. João diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele jovem estava no caminho certo. Ele aprendeu que o que ele fazia não era o suficiente para que ele pudesse atingir o objetivo principal, que era herdar a vida eterna. Nós precisamos também compreender quando nós não estamos fazendo o suficiente, mudar a nossa atitude, queridos. Se não for o suficiente, eu tenho que mudar. Se aquilo que eu estou fazendo não agrada a Deus, eu tenho que parar de fazer. Se aquilo que eu falo não agrada a Deus, eu tenho que parar de falar. Se aquilo que eu penso não agrada a Deus, eu tenho que parar de pensar nas coisas do reino, pensar nas coisas do céu, que vão trazer paz ao meu espírito. O que você tem pensado, o que você tem feito, quais têm sido as suas atitudes no seu dia a dia, queridos? Reflita você mesmo, chegue a uma conclusão, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem feito, o seu dia a dia, condiz com a vida de um cristão, condiz com a vida daquilo que Deus Ele tem apresentado para nós. Em quarto lugar, aquele jovem, ele preferiu se afastar de Deus. Ele optou, e Deus respeitou o livre-arbítrio, assim como Ele respeita o seu livre-arbítrio. A palavra do Senhor, ela é pregada. Deus, Ele traz uma mensagem para o pastor, uma mensagem para o seu líder de célula. Deus, Ele traz uma mensagem para o ministro que vai trazer a palavra. Mas a decisão
final é tua. O versículo 21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lemos que Jesus disse para aquele jovem doar as suas riquezas e segui-lo. Será que Jesus permitiria mesmo que ele iria ficar sem nada? Será que Jesus, a intenção de Jesus era fazer com que ele realmente desse tudo que ele tinha? Ele ia passar necessidade, queridos. Jesus queria ver aonde estava o seu coração. Eu vejo uma outra situação muito mais forte. Muito mais forte. Quando ele pede o filho do seu servo. Olha, é o seguinte, vai lá, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Nós, muitas vezes, achamos que nós estamos oferecendo o suficiente para Deus. Muitas vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo é o suficiente. Nós achamos que olha, eu sou líder de célula e eu estou liderando a minha célula, estou firme lá, eu vou... Deus, Ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Olha, mas eu venho no culto de oração já. Deus espera muito mais de cada um de nós. Ah, mas eu já passei lá no encontro, eu já passei... Deus espera cada dia mais de cada um de nós. Aquele jovem recusou o convite de Deus. Ele recusou trocar a vida eterna, recusou trocar a sua vida pelas riquezas que ele tinha. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu pergunto para você, que riquezas tem te afastado de Deus? Quando nós pensamos naquele jovem se retirando triste da presença do Senhor, nós também podemos pensar: que riquezas podem estar me afastando de Deus? Às vezes não é riqueza financeira, às vezes você nem tem uma riqueza financeira. Mas o que é que está te afastando da presença de Deus? E quando eu falo afastando da presença de Deus, queridos, não é... Porque tem muita gente que pensa que se afastar de Deus é quando eu paro de vir na igreja. Tem muito crente desviado. Tem um livro... desviados dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está desviado, se afastou de Deus. Tem gente que quer viver dentro da igreja, quer viver, tem a consciência pesada. Essa semana eu conversando com o irmão, e nesse aconselhamento ele compartilhou comigo algo que impede ele de prosseguir. Como eu não vou falar o nome, eu posso citar aqui o exemplo. Pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu faço isso, e eu sei que isso não agrada a Deus, isso me impede de prosseguir. Pô, eu estou firme, eu estou ali convicto de que eu vou prosseguir, mas de repente eu me flagro fazendo tal coisa, isso me envergonha, isso acaba comigo, e aí eu já não tenho vontade para a igreja. Esse irmão, ele está muito mais próximo de Deus do que muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas não tem esse discernimento daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. Até vem em todos os cultos, até frequenta as células, mas continua vivendo segundo a sua vontade. E aí eu conversei com ele e falei: querido, a palavra do Senhor é bem clara. Vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. A missão é de Jesus de te libertar, a missão é de Jesus de te dar uma nova vida.
Você precisa fazer é permanecer firme. Essa reprovação que você sente é o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração. Só que tem uma grande diferença, e aqui eu falei para ele, aqui eu peço uma licença para ser sincero com você. Você está com a síndrome de Judas. Qual que é a síndrome de Judas? Errou, reconheceu que errou, teve remorso e se afastou de Deus. Quando você faz algo, falei para ele, quando você faz algo que ao invés, você erra, ao invés de você querer buscar arrependimento para estar mais na presença de Deus, é síndrome de Judas. Você não está se arrependendo, você está com remorso. Se acontecer com você, aconteceu o que aconteceu com Pedro, que cometeu um erro que na minha forma de pensar foi maior do que a de Judas. Negou Jesus 3 vezes, não foi uma vez só não. Judas foi uma vez, pegou, vendeu, depois que ele se arrependeu, quero nem saber, foi lá tentar devolver as moedas, olha, é tua, esse sangue aí é teu. Pedro não, tocou a primeira vez, quem é que? Não conheço. O galo canta. Daqui a pouco, ei, você não é um daqueles que andava com ele? Não, nunca nem vi na minha frente. Aí chega a terceira vez, olha, você não é aquele que... Não conheço, não sou eu não. Aí o galo cantou. Aí ele reconheceu o que Jesus havia falado para ele. Antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes. Então, eu falando para ele, falei assim, olha, quando você erra, quando você peca, você não pode se acostumar com o pecado, você tem que fazer, você fez, você ora, pede perdão a Deus, profetiza contra, fala, olha, você não tem mais poder sobre a minha vida, eu repreendo isso em nome de Jesus. Você tem que profetizar, você tem que verbalizar, mas você tem que buscar servir a Deus, tem que fazer que nem Pedro. Quando houve ali um arrependimento, quando houve um conserto, a vida dele foi dedicada a Deus. Eu vejo ali que Pedro constantemente, dia após dia, eu tenho que fazer, eu tenho que ser merecedor pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu tenho que ser merecedor porque Ele morreu por mim naquela cruz. Eu tenho que ser merecedor para habitar eternamente com Ele. Muitos de nós não queremos ter esse compromisso. Nós temos que ser merecedores de morar com Ele eternamente. Temos pessoas dentro da igreja que continuam andando segundo os seus passos, e ali o pastor está querendo conduzir para um lado, a ovelha rebelde, eu quero ir para o outro lado. E tem ovelha rebelde que vai, e se estrepa, e se arrebenta aqui, se arrebenta ali. Por quê? Porque não tem submissão à autoridade. Pessoas aqui que não têm submissão à autoridade, nós estamos estudando sobre isso. A autoridade do líder cristão não pode ser tirana, não pode ser uma ditadura, mas nós precisamos submeter às autoridades. E nós temos autoridades aqui na igreja. Nós temos os pastores, nós temos os supervisores, nós temos os líderes de célula, e assim sucessivamente. Se nós queremos ter uma vida abençoada, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar as autoridades e obedecer às autoridades constituídas por Deus. Quais riquezas têm separado você de Jesus? Será que são mesmo riquezas? Ou será que são algumas coisas passageiras e você não tem entendido? O seu trabalho está te afastando de Jesus? O que é mais importante para você, o seu trabalho ou o seu ministério? Eu não estou falando aqui para você sair do seu trabalho, queridos. Eu acabei de testemunhar para você aqui que eu vou continuar. Mesmo podendo sair, eu vou continuar. Mas a prioridade para mim hoje é o meu ministério. A prioridade para mim. Vou continuar porque hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Mas e você lá no seu trabalho? O seu trabalho é prioridade? Você tem tempo para tudo. No seu trabalho você consegue fazer tudo, mas para Deus você não tem a mesma dedicação. Você não tem o mesmo empenho.
Pessoas que antes, pode contar com isso, conta comigo. Quantas vezes eu já ouvi isso, queridos? Quantas vezes eu já ouvi? Conta comigo, pastor, olha, pode contar comigo, estou aí. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quando eu ouço isso, eu fico até assim, dá até uma pontada no coração. Eu já fico até caramba, onde será a próxima mordida? Já fico assim. Sabe por quê? Porque pessoas invertem as prioridades. Começam bem. No decorrer das coisas, o mundo volta a assediá-lo. Ele já volta a ser assediado pelas coisas naturais. Falta de intimidade com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. O que é que está tirando o seu foco ali de Deus? Eu não ia nem entrar na área financeira para não ser apelativo, mas preciso dar uma pincelada. Como está a sua vida financeira? Como está o seu relacionamento com Deus financeiramente falando? Você é fiel? Você é fiel? Você pode assim abrir a sua boca e falar assim: eu sou fiel a Deus. A situação pode estar difícil, pode estar assim, mas eu sou fiel. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que também quer ter relacionamento com Deus, tem gente que quer ser feliz, tem gente que quer tudo, tem gente que quer tudo. Tem gente que quer saúde, tem gente que quer... Quando o texto bíblico lá de Malaquias fala: com maldição sois amaldiçoados, a maldição ela não é só na vida financeira. A falta de fidelidade a Deus na vida financeira não vai trazer prejuízo só para a sua vida financeira. Ah, eu não sou fiel nos dízimos e nas ofertas, é por isso que eu estou passando por essa dificuldade financeira. Não. A maldição ela vem em todas as áreas. Pode vir na saúde, pode vir no consumo, roubador, devorador, cortador lá, o migrador. Pode vir na sua vida financeira, pode vir na sua vida ministerial. Poxa, a minha célula não avança, minha célula não cresce. Pode vir na sua vida ministerial, pode vir na sua família, relacionamento. O inimigo ele tem uma legalidade que você deu. Você abriu, é a mesma coisa que você fala assim: olha, nessa área, diabo, você pode estar liberado, pode entrar e fazer a festa, porque eu não concordo com os dízimos e com as ofertas. Não concordo. Você está dizendo para ele: pode entrar e pode fazer a festa. Qual tem sido, queridos, aquilo que tem impedido você de ter um relacionamento integral com o Senhor, real com o Senhor, fidelidade total a Deus? São as coisas naturais, as coisas desse mundo. Pastor, mas eu preciso me divertir, eu tenho que ter o meu tempo também. Olha, precisa, e é muito importante. E eu sempre falo isso: você precisa ter um momento de lazer com a sua família, você precisa ter um momento de lazer, você precisa cuidar do seu corpo físico através de práticas de esporte. Tudo isso é importante, mas essas coisas não podem tirar o primeiro lugar de Deus das nossas vidas. Eu vejo que pessoas se dedicam tanto a algumas coisas no mundo aí fora. Vamos supor, tem lá, hoje nós vemos os jovens, né? Hoje nós temos poucos aqui, mas nós vemos os jovens, tem uma dedicação. Às vezes eu passo e vejo meu sobrinho tá lá, com o celular e conversando, que parecem agora, em uma forma carinhosa de falar, né? Sem querer ofender, mas parece zumbi dentro de casa, falando sozinho. E daqui a pouco tá lá: não, Mateus, vai para lá, vem para cá. Ou não, Mariel, nem aí não, abaixa, atrás da árvore aí, conversando. Tá um numa casa, outro na outra, e assim ficam. 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Mas e ministerialmente, os nossos jovens têm tido a mesma dedicação em fazer a obra do Senhor? Às vezes nós precisamos aqui, para entregar a feijoada, por exemplo,
Sábado a gente precisa de pessoas para poder, inclusive sábado no outro, né, Suelma? Né, no outro, né? Não no próximo agora. Precisamos de pessoas para entregar feijoada. Aí as pessoas não aparecem. Precisamos disso. Olha, nós estamos na campanha. Olha, a feijoada é uma campanha, é uma forma de nós arrecadarmos finanças para tantas áreas. Já queria ter feito o berçário aqui, já queria ter colocado uma porta de vidro ali, já queria ter colocado ar-condicionado, já queria ter comprado bateria. Mas tudo no tocante à igreja é muito caro. Tudo é muito caro. E aí nós vemos, tem pessoas que não conseguem compreender. Sabe o que é compreender? Não é você, não, é você fazer uma oferta. Você está recebendo uma feijoada para fazer uma oferta. Ah, mas eu não gosto de feijoada. Ofereça para o seu vizinho. Venha trabalhar, faça alguma coisa. Olha, nós temos que caminhar juntos como um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor, uma família em pleno compromisso, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim. Sozinho eu não vou conseguir fazer nada, mas juntos nós podemos muita coisa. Juntos nós podemos vencer. Quero concluir essa mensagem perguntando para você: será que são as riquezas que alguém deseja roubar o seu relacionamento com Deus? Será que essas riquezas, entre aspas, estão roubando a nossa saúde, estão roubando o nosso ministério, estão roubando o nosso convívio familiar saudável, a nossa alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força? Nós precisamos reconhecer, nós precisamos entender uma coisa que eu tenho sempre falado, e os meus discípulos são prova disso: se eu não reconheço que eu estou errado nessa área, não haverá mudança. Não haverá mudança. Eu só mudo, só existe mudança de comportamento se eu reconhecer que aquele comportamento ele não é bom para mim. Se eu continuar na minha forma de pensar, não tem nada a ver, eu não concordo com isso, isso aí não tem nada a ver, eu vou continuar pecando, o pastor vai continuar pregando, o líder de célula vai continuar explorando, e você vai continuar dentro da igreja desviado dos caminhos do Senhor. Fiquem de pé.